Família da Ressurreição. Boa noite. A paz do Senhor a todos, amém? Amém. A igreja pode se sentar. Como é bom, como é agradável estar na casa do Pai, mais um dia, mais uma noite. Você que está nos acompanhando agora pelo Instagram e pelo YouTube, que a paz do Senhor também esteja na sua casa e abençoe também a sua vida. Mas não vamos dar o playback já, irmã. Tem alguém aqui hoje nos visitando pela primeira vez? Só levanta a mão. Tem aqui, glória a Deus. 1, 2, 3, 4, 5. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Vocês são sempre muito bem-vindos aqui na nossa família. A gente sempre fala, nós não somos apenas uma igreja, somos família. E como família, a gente tem defeitos e acertos, mas o nosso papel é direcionar pessoas para Cristo, que é o centro de todas as coisas. Nós somos a família da ressurreição, uma família para pertencer. Sejam bem-vindos, que Deus abençoe a vida de vocês. Meu nome é Pedro, eu sou pastor aqui da Igreja Ressurreição Pombos, e é um prazer estar aqui hoje, nessa noite, compartilhando um pouco do que Deus quer trazer ao nosso coração. Eu convido a você a abrir sua Bíblia, lá no livro de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 13 ao 17. 1 Pedro, capítulo 1. O versículo vai ser do 13 ao 17, vai estar aqui na tela se você tiver sem a sua Bíblia ou sem o seu smartphone. Nós estamos dando continuidade à nossa série de sermão que fala sobre paternidade. O nome da nossa série que estamos ministrando é Creio em Deus Pai. Algo que Deus tem ministrado e quer ministrar ao nosso coração é sobre paternidade. É algo que a nossa geração tem sofrido muito, infelizmente. Tem muita gente que tem problemas de se relacionar com Deus, porque não consegue compreender que em Deus nós temos um Pai. Ele não é apenas o nosso Deus, nosso Criador, mas Ele é o nosso Pai. E Deus vai ministrar o nosso coração nessa noite sobre isso. Se você já abriu a sua Bíblia, diga: eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. Se você já está procurando, diga: eu também. Ninguém procurando ainda, vamos aguardar. 1 Pedro, capítulo 1, os versos são do 13 ao 17, diz assim a palavra do Senhor: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Cristo, ou quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam vocês também santos em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Estas são as palavras da salvação e por ela a gente dá graças a Deus. Feche teus olhos no teu lugar, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estar aqui na tua casa nessa noite, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade de te chamar de Pai, mesmo sem merecer, mesmo sendo falho, fraco e pecador. Em Ti nós temos um Pai, Senhor. E nessa noite nós queremos te pedir, Pai, que o Teu Espírito Santo ministre ao nosso coração, que Teu Espírito Santo fale aquilo que precisamos ouvir, não apenas aquilo que queremos escutar, Pai. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus que ninguém vai sair daqui da mesma forma que chegou, porque o Teu Espírito Santo está aqui. E onde o Senhor está, a liberdade e a transformação de vida, Senhor. Pai, que eu não te atrapalhe em nada nessa noite, que o Senhor tenha total liberdade sobre a minha vida, que eu seja apenas um canal para trazer a tua mensagem ao teu povo, e que o meditar do meu coração e o falar da minha boca sejam sempre agradáveis na tua presença, ó rocha minha e redentor meu. É por isso que eu te
glória e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Nova série de sermão que fala sobre creio em Deus Pai. É a primeira frase do credo apostólico que a gente ministra: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E o que eu acho interessante é saber que em Deus nós temos um Pai. É sobre essa paternidade que nós queremos falar. Deus, Ele é um Pai. Você não precisa de protocolo litúrgico, irmão, para chegar perto de Deus. Você não precisa falar palavras difíceis para orar e falar com o seu Pai, porque Ele é um Deus próximo e não um Deus distante. E no primeiro domingo nós falamos sobre o Pai da liberdade aos filhos. O Pai da liberdade para mim e para você, mas temos que entender que a liberdade em Deus não é a ausência de limitação. Por isso que a Bíblia fala: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não vou me deixar me conduzir por nenhuma delas. A liberdade que Cristo te dá é a liberdade para você escolher coisas que você precisa se privar, que está te afastando da presença de Deus. E foi sobre isso que falamos no primeiro domingo. Domingo passado falamos sobre o amor do Pai atrai os filhos. Entenda, não é o temor, não é o medo, não é o pavor. O que atrai o filho para o Pai é o amor. Você que tem um pai, você que é pai, você sabe que o que atrai o seu filho para você é quando você ama, demonstra afeto para ele e não com medo de você. É isso que move um filho para o seu pai. E nessa noite nós vamos falar e ministrar sobre ganhando o DNA do Pai. Ganhando o DNA do Pai. A gente ouve muito falar sobre DNA, principalmente quando a pessoa tem alguma dúvida sobre a sua paternidade, vai lá e faz um exame de DNA que comprova se aquela pessoa é ou não é filho daquela outra pessoa. Mas em termos científicos, o DNA, ele contém as instruções necessárias para o organismo se desenvolver, sobreviver e reproduzir. Em linhas de regra é isso. O DNA tem tudo o que é preciso para um organismo crescer, se desenvolver e reproduzir. Tem um estudo interessante que foi lançado em 1944 que mostrou que todas as células do nosso corpo, todas, ela tem essa mesma capacidade de desenvolver, crescer e reproduzir. E é por isso que um fio de cabelo, apenas um fio de cabelo teu, é necessário fazer um exame de DNA e saber se aquele cabelo é seu ou não, porque ele contém todo o seu DNA naquela pequena coisa, num pequeno fio de cabelo. E nós temos que entender que Deus, Ele implantou, colocou o seu DNA em nós quando nos criou. Mas infelizmente nós negligenciamos, viramos as costas para aquilo que Deus nos deu. A gente negou esse DNA espiritual. Deus, eu não quero. Através de quê, pastor? Da desobediência de Adão. E a partir de Adão, nós começamos a ser reproduzidos com o DNA de Adão, um DNA pecador. Nós já nascemos no pecado. A Bíblia fala que, lá em Romanos 5,19 diz: logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Jesus foi a única pessoa que conseguiu manifestar perfeitamente o DNA de Deus aqui na terra. E é através dele que nós temos a redenção, o resgate, a restauração do nosso DNA que foi perdido lá no Éden através do pecado. Jesus, ele é o nosso modelo perfeito de vida. Ele sempre foi cheio do Espírito Santo. A vida de Jesus manifestava exatamente quem Deus era. E é esse o resgate que Jesus quer fazer na nossa vida, na sua vida nessa noite. Voltar o que era lá no Éden, quando Deus ele cria um homem à sua imagem e à sua semelhança, coisa que foi perdida através do nosso pecado. Jesus ele é tanto o nosso exemplo, ele era tão cheio do Espírito Santo, que lá em Mateus 7,29, não está na tela, mas o povo ficava muito maravilhado quando via Jesus pregar. Mateus 7,29 já foi no final da pregação do sermão do
6. E aí, quando Jesus termina, a Bíblia diz assim: porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. O povo ficava maravilhado vendo Jesus pregar, falando que ele pregava como quem tinha autoridade. E o que é que o povo estava dizendo? Que Jesus, ele vivia o que pregava. Jesus, aquilo que ele falava, ele praticava, diferente dos religiosos que colocavam regras e leis e ninguém conseguia cumprir. E a Bíblia fala, porque Jesus tinha autoridade, o povo ficava maravilhado. O povo ficava impressionado, o povo mudava. Certa vez o judeu mandou prender Jesus. Os soldados vão lá prender Jesus e quando chegam lá, ficam ouvindo Jesus pregar. E quando volta, fez, poxa, vocês não foram prender Jesus, cadê ele? Ele fez. Ele falava diferente, ele falava como quem tinha autoridade. Não tinha como a gente prender um cara desse, não. Ele é diferente da gente porque a gente fala uma coisa e faz outra. Ele não. Ele faz justamente aquilo que ele prega. E nós precisamos ser assim na nossa vida. Esse é um grande problema do evangelho de hoje que a gente está levando para o mundo. A gente não está vivendo o que a gente está levando, irmão. A gente está levando o evangelho para as pessoas, mas nossa vida está totalmente distinta, longe daquilo. Como é que pode? Como é que pode isso? Uma coisa que eu acho interessante é que o ministério de Cristo justamente era algo para trazer exemplo. Porque se assim não fosse, Jesus ele não precisava ter nascido como um bebezinho, como uma criança. Pensa comigo, se o evangelho de Cristo fosse apenas para salvar eu e você do inferno, ele poderia ter aparecido, surgido aqui na terra com 30 anos, ter feito seu ministério, ido à cruz e nos salvado. Mas não foi isso. Jesus ele nasceu. E por que ele nasceu? Porque ele queria dar o exemplo perfeito de uma vida justa, uma vida digna, uma vida que aponta para Deus, uma vida que aponta para o seu Pai. É justamente isso que nós precisamos fazer na nossa vida. Viver uma vida digna que aponte para o nosso Pai, que honre o nosso Pai, que agrade o nosso Pai. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 19, está aí na tela, diz assim: a natureza geme, aguardando com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Eu botei até aí na tela, huios. Essa palavra filhos aí, no original grego, é huios, que significa filhos maduros. O que a Bíblia está dizendo é que a natureza está esperando você se tornar um filho maduro. Você deixar de ser criancinha mimada, você deixar de tomar só leite e começar a comer comida sólida. Paulo fala, quando eu era criança, eu fazia coisa de criança. Agora que eu sou adulto, eu deixei as coisas de criança para trás. E tem muita gente, mesmo sendo adulta, com atitude de criança. E nós precisamos ser filhos maduros. Você entende que a natureza está esperando você assumir o seu papel de filho? Você não tem noção de quantas pessoas estão morrendo lá fora, quantas pessoas estão indo para o inferno, indo para as drogas, indo para a prostituição, porque você ainda não assumiu o seu papel de filho, porque ainda você não assumiu o seu chamado. Tem gente se perdendo, porque a natureza está gemendo com expectativa para você ser quem você foi chamado para ser, quem você foi criado para ser. E quando você assumir o seu papel, vai fazer uma grande diferença aonde você está, na sua família, no seu bairro, no seu trabalho. Deus está esperando você ser revelado, você assumir o seu papel de filho maduro. Deus está esperando você voltar a ser quem você era lá no Éden, quem você foi criado para ser. E é justamente sobre isso que nós vamos falar nessa noite. O que é que eu preciso fazer, pastor, para ganhar o DNA do Pai Celestial? O que é que eu preciso fazer para ganhar o DNA de Deus na minha vida? Em primeiro lugar, eu preciso reconfigurar a minha mentalidade. Eu preciso reconfigurar a nossa mentalidade. A Bíblia fala em Efésios 1:5 que em amor Deus nos predestinou para sermos adotados como filhos de Deus. E eu acho isso muito interessante, porque em Adão a gente perdeu essa filiação de Deus. Em Adão a gente perdeu essa característica de filho de Deus. Em Adão
Adão a gente herdou a orfandade. Em Adão a gente herdou o pecado. E o mundo, uma vida sem Deus é isso. É uma vida, uma mentalidade de órfão. E Jesus veio justamente para quebrar essa mentalidade minha e sua de órfão. Tem o livro que é base desse sermão, que é Escolha Ser Filho e também Paternidade Bem Resolvida. Na página 60 ele diz algo interessante, diz assim: o espírito órfão não é um demônio, mas é uma mentalidade. Ver-se livre da orfandade tem a ver com desaprender toda uma cultura de orfandade na qual fomos cuidadosamente ensinados a viver. O que é que esse livro está querendo mostrar? Ou seja, eu e você, nós temos que quebrar os padrões culturais ao qual você cresceu e aprendeu. Nós precisamos desaprender o que eu e você aprendeu com o mundo. Para quê, pastor? Para aprender um novo padrão em Cristo. Nós precisamos desaprender para aprender algo que vai nos edificar. Pedro, ele fala lá em 1 Pedro, no versículo 13, que a gente leu, diz assim: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Eu e você, nós temos que estar prontos para ser reconfigurado. Nós precisamos estar prontos para adotar novas prioridades e novos padrões. Mas qual é a grande dificuldade que eu vejo dessa nova vida? É a transição. A transição de uma pessoa que não era salva para uma pessoa que agora é salva. Uma transição para quem era perdido, mas agora foi achado. Uma transição de uma pessoa que vivia no mundo para agora um novo convertido. Uma transição para quem era órfão e agora é adotado. Nós precisamos dessa transição, e essa transição talvez seja mais difícil. Eu ouvi um exemplo de um pastor, eu achei bem interessante, que é o que aconteceu. Ele falou que uma família, ela tinha uma vontade muito grande de ter um filho, mas não conseguia, decidiram adotar. Adotaram num orfanato uma criança e tinha tudo na sua casa, no quarto. Mas o interessante é que algumas vezes, quando o pai chegava no quarto da sua filha que foi adotada, ela estava dormindo no chão, não estava dormindo na cama. Por quê? Porque ela aprendeu no orfanato dormir no chão, ela dormia no chão no orfanato. Então hoje, ela não era mais órfã, ela era adotada, mas ainda se comportava como órfã. E assim é na nossa vida. Muitos de nós, mesmo sendo filhos, estamos vivendo como órfãos. Estamos vivendo como escravos. Essa mentalidade escrava que nos prende. Nós precisamos transicionar da vida antiga para a nova vida. Veja que coisa interessante, eu acho muito interessante. Quando Jesus ia curar alguma pessoa, ele sempre perguntava àquela pessoa o que é que ela queria. Mas ele perguntava não porque ele não sabia, porque era óbvio. Se eu chego uma pessoa que é cega, o que é que você quer? Quero voltar a enxergar. Isso era óbvio. Mas Jesus perguntava porque Jesus não estava perguntando se justamente ela queria voltar a enxergar. Mas Jesus estava perguntando se ela estava disposta a assumir uma nova vida de uma pessoa que está sendo transicionada, que está sendo transformada, para você abandonar a sua vida de cego e começar a enxergar. Você quer? E é justamente por isso que ele chega lá em Bartimeu. E Bartimeu, quando lança a sua capa, chega para Jesus, Jesus pergunta: o que é que você quer que eu faça? Ele diz: eu quero voltar a enxergar. E Jesus cura ele. Mas o que Jesus estava dizendo era: Bartimeu, você agora vai ter que abandonar aquela antiga vida de pedir esmola, de ficar apenas dependendo das pessoas. Você está pronto para viver uma nova vida? Eu fico imaginando Bartimeu no primeiro dia, depois da cura, ele acordando, não tendo que ir pedir esmola, não precisando de ajuda de ninguém. Como é difícil transicionar de uma vida antiga para uma nova vida. Talvez é assim na sua vida, quando você começou a caminhar com Jesus, quando você decidiu se converter, mudar a sua antiga vida. E esse caminho de transição da sua velha vida para a nova vida, às vezes é um pouco difícil. Às vezes você cai, tropeça. Às vezes você volta a olhar para o seu passado. Porque existe essa batalha, é uma transição. E esse é o dilema que Paulo está vivendo em Romanos 7. O versículo 22 e 23 que está aí na tela diz assim: no íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu vejo outra lei atuando nos membros do meu
minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua nos meus membros. O que é que Paulo está dizendo? E nesse Romanos 7 também ele diz, olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse acabo cometendo. O que é que ele está dizendo? Essa transição de uma antiga vida para a nova vida é muito difícil, mas é necessário. Nós precisamos passar pela transformação, pela renovação da nossa mente. Porque existe essa batalha, e nós precisamos reconfigurar a nossa mente, não mais com os padrões do mundo, mas com os padrões de Cristo, com o DNA de Deus sobre a nossa vida. Você é livre se você quiser continuar sendo órfão, escolher isso. Mas se você está aqui e assim como eu, quero ser filho e filha de Deus, preciso resgatar esse DNA de Deus na minha vida, nós precisamos passar pela transformação da nossa mente. Amém? Pastor, já que eu quero ganhar esse DNA de Deus, em primeiro lugar eu aprendi que eu preciso, além de reconfigurar a minha mentalidade, eu também preciso ativar o novo código recebido. Ativar o novo código recebido. A palavra ativar é sinônimo de estimular, provocar, impulsionar, despertar. Então a gente vai ver que não é só suficiente reconfigurar a mentalidade, mas eu e você nós precisamos ativar aquilo que de novo estamos recebendo. Só reconfigurar é pouco. E eu acho algo extraordinário que nós podemos experimentar, que o mundo não consegue experimentar, essa realidade que nós somos filhos e filhas de Deus. E a gente usa de maneira errada, a gente fala, ah não pastor, todo mundo é filho de Deus. Talvez você já tenha falado isso, talvez você já tenha pensado isso, mas a Bíblia nos mostra que é errado. A Bíblia diz que nem todo mundo é filho de Deus. A Bíblia coloca uma imposição para eu e você se tornar filho de Deus, lá em João, capítulo 1, versículo 12, está aí na tela. Diz assim, contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornar filho de Deus. Então, se deu o direito de se tornar filho, é porque não era, isso é questão de interpretação básica. Infelizmente, a gente acha que todo mundo é filho de Deus, e não é. O que a gente sabe é que todo mundo é criatura de Deus. Você se torna filho quando você aceita Jesus, quando você nasce de novo, quando você se converte. Isso é ser filho. E sendo filho, você precisa começar a manifestar traços, características com o seu pai. E nós precisamos resgatar isso, porque o mundo trouxe sobre a nossa vida essa orfandade, e isso trouxe consequências terríveis. Nós começamos a ver Deus de uma maneira totalmente errada, de uma maneira totalmente distinta. O primeiro órfão que existiu na terra foi Satanás. Satanás ele foi o primeiro órfão espiritual que se apartou de Deus. E essa visão de Satanás, essa orfandade, tem sido conduzida às pessoas, para que as pessoas vejam Deus de uma maneira errada. Foi isso que ele fez com Eva. Esse teu Deus não é tão bom não. Ele só quer que você não coma isso, para você não ser igual a ele. E Eva começou a questionar a paternidade de Deus sobre ela. Ela realmente, talvez esse pai não é tão bom como eu achava. E é isso que a orfandade faz com você. É isso que a orfandade faz comigo. Como é que você vê Deus na sua vida? Será que você vê Deus apenas como um juiz que quer condenar quando você erra? Está esperando você errar para condenar a sua vida? Será que você vê um Deus como um supermercado, que você vai lá e corre para comprar o que você precisa? Olha lá, eu vou lá e vou dar uma oferta, vou dizimar para Deus me dar alguma coisa. Será que você vê um Deus médico, que quando você está doente, você só procura Ele quando está doente para resolver minhas mazelas? Será que é um Deus gênio para resolver apenas os teus desejos? Mas não é isso que é o nosso Deus. Versículo 15 e 16 diz algo assim: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que eu fizer. Pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Veja o que a palavra está dizendo: sejam santos em tudo. Tudo que você for fazer precisa de santidade.
E é isso que eu e você, nós precisamos ativar na nossa nova filiação. Nós precisamos fazer todas as coisas buscando santidade. E isso é um desafio, irmão. Porque na tua antiga vida, na tua antiga configuração, você se esbaldava nas tuas vontades, no teu desejo. Você se esbaldava naquilo que você fazia lá atrás. E quando eu falo da minha antiga vida, irmão, eu falo com vergonha de muita coisa que eu já fiz lá atrás. Bebida, droga, prostituição. E eu acho muito estranho quando eu vejo uma pessoa que se diz filho e filha de Deus, quando olha para a antiga vida e fala: ah, eu tenho muita saudade daquele tempo, naquele tempo eu fazia tal e tal coisa. Eu acho muito estranho você sentir uma saudade de uma vida totalmente desregrada, fora do padrão do nosso Pai. Nós precisamos reconfigurar a nossa nova vida num Deus verdadeiro, um Deus que é amor, um Deus que é Pai. E o que eu acho interessante nesse livro, Escolha Ser Filho, que ele coloca um terceiro filho, uma parábola que é bem conhecida, que a gente conhece, que é a parábola do filho pródigo. Ele reconta aquela história que você conhece, que tem um filho mais novo, que ele fala: pai, eu quero minha parte da herança. E ele falando isso, quer dizer, trazendo: pai, eu não me importo com você, eu quero que você morra, porque a herança só recebe quando o pai morre. E quando ele pede antecipadamente, ele diz: eu não me importo com o Senhor, eu não quero me relacionar com meu pai, eu quero a minha parte da herança, eu quero o meu benefício, eu quero gastar do jeito que eu quero com a minha vida. E tem aquele filho mais velho que fica em casa, não porque ele gostava do pai, mas é porque ele queria receber a porção dele da herança. E se ele, sendo o primogênito, saísse de casa, ele perderia o direito de 2/3 da herança. Então ele olha para aquele irmão mais novo com inveja. Ele olha, fez tudo de errado e voltou, e o Senhor ainda acolhe ele. Mas o foco dele era a herança do pai. E esse livro ele reconta e mostra Jesus Cristo como sendo esse terceiro filho. Que diz assim na página do livro daí: o terceiro filho, Jesus, é quem nos mostra o modo de viver como filhos amados e legítimos. O lugar do terceiro filho é a vida cheia do Espírito Santo. Jesus ele vem e remonta e mostra durante toda a sua vida como é que eu e você, nós devemos viver a nossa vida. Irmão, viver santidade não é uma chateação do que pode ou do que não pode. Viver santidade não é aquele livrinho de regra que você tem que cumprir todo dia quando acordar. Não, santidade é ser cheio do Espírito de Deus. Santidade é viver uma vida cheia da presença de Deus. Essa é a coisa mais maravilhosa do Evangelho. O Deus conosco, que é o Emanuel, ele resolve ser Deus em nós, habitar em nós, não apenas do nosso lado. E é por isso que nós precisamos olhar para Jesus, resgatar esse DNA que foi perdido lá no Éden, irmão. Porque quando você vive e entende a santidade verdadeira, quando você tem prazer no Pai, você não mais deixa de fazer as coisas porque você não pode. Você deixa de fazer porque você não quer. Porque você sabe que aquilo não agrada o Pai. Eu sempre falo um exemplo de uma grande diferença. Uma pessoa, um filho queria jogar bola, a mãe dele não deixa. E aí chegam os amiguinhos lá na casa dele para chamar ele para jogar bola, e ele diz: olha, eu não posso ir. O que é que isso quer dizer para a gente? Ele queria ir, ele queria jogar bola, mas ele diz: eu não posso. Por quê? Minha mãe e meu pai não deixam. É totalmente diferente quando alguém chama para você sair e diz: Alan, vamos para aquela festa lá, vai ter não sei o que, o boteco que teve ontem, vamos para o boteco. Você diz: eu não quero. Não é porque eu não posso, é porque eu não quero. Porque eu tenho prazer no meu Pai, eu tenho prazer em outras coisas e isso não me atrai. E é justamente por isso que eu escolho viver uma vida diferente, uma vida de santidade. Você, quando vive em santidade, quando você vive o DNA de Deus, você não quer ficar perto do Pai por causa da herança como um filho mais velho. Você não quer voltar para a casa do Pai como um filho mais novo por causa de um pão, de um casamento, de um emprego. Você quer estar perto do Pai por causa da presença dEle. Você quer viver próximo ao seu Pai. E é justamente por isso que Deus fala em Jesus: este é meu filho em quem eu tenho prazer.
Jesus não tinha começado seu ministério ainda, irmão, mas ele diz: olha, em Jesus eu tenho prazer. Olha para a vida dele, vê como ele vive. Jesus, ele sentia prazer de estar na presença do Pai. Tanto é que na última oração de Jesus, lá no Getsemane, quando ele pede: Pai, se possível for, afaste esse cálice de mim. Ele estava falando sobre a ira de Deus. Ele estava falando sobre um distanciamento da presença de Deus que ele nunca experimentou durante toda a eternidade. Jesus, ele nunca se afastou do Pai, a não ser naquele momento lá na cruz que ele fala: Deus meu, por que me abandonaste? E você vai olhar durante todo o Evangelho, a única vez que Jesus fala com Deus, chamando de Deus e não de Pai, é naquele momento que houve o rompimento da comunhão. Essa é a pior dor de Jesus, se afastar da presença do Pai. E a gente, eu e você, a gente tem escolhido tantas outras coisas a não ser a presença de Deus. Nós precisamos resgatar isso na nossa vida. Nós precisamos ter prazer na presença do Pai. Amém? Amém. Para ganhar o DNA do Pai, eu preciso reconfigurar a minha mentalidade. Eu preciso ativar o novo código recebido. E por fim, eu preciso reciclar o DNA lixo. O que é isso, pastor? DNA lixo. Você vai entender agora. No ano de 2000, saiu um estudo que mostrou que eu e você, nós temos cerca de 30 mil genes. Os genes, eles são responsáveis pelas características de cada indivíduo. E desses 30 mil que nós temos, depois, mais para frente, eles começaram a descobrir que desses 30 mil, quase 46% desses genes, eles não tinham função nenhuma. E ele chamou esses genes em função de DNA lixo. Essa parte do DNA de DNA lixo. Mas só que em estudos mais recentes mostraram que esse DNA lixo, que foi considerado sem serventia no começo, mostrou que qualquer má formação desse gene, ou qualquer antecipação do seu tempo de formação, poderia causar câncer e tumor nas pessoas. Então mostra que Deus não faz nada sem propósito, quando Ele programou e direcionou cada detalhe da nossa vida. Mas trazendo isso para a nossa vida espiritual, nosso contexto espiritual, tem muita coisa na nossa vida que está se tornando um DNA lixo. Tem muita coisa que a gente está juntando na nossa vida sem utilidade nenhuma. Talvez uma religiosidade humana e está deformando na sua formação, do seu caráter. Talvez você está barganhando com Deus. Você vê um Deus apenas para barganhar. Que você tem que fazer alguma coisa para receber, e não é isso. Talvez é um Deus punitivo, que quando acontece alguma coisa ruim, você culpa Deus. Tem tanta gente que quando acontece algo ruim, coloca logo a culpa em Deus. Porque o Senhor permitiu que isso acontecesse. Nós culpamos Deus. Um Deus de medo, um Deus de temor. E é justamente por isso que o mundo olha para mim e para você com uma desconfiança. Porque a gente está apresentando um Deus totalmente distinto do Deus verdadeiro, um Deus que é Pai, um Deus que é amor. Irmão, sinceramente, eu fico abismado com algumas pessoas que se dizem crentes fazendo certas coisas. Coisas que até quem não é crente, a pessoa se escandaliza e diz: meu Deus do céu, eu que não sou crente, não faço isso e fulano está fazendo. Provavelmente você já ouviu alguém falar isso. Provavelmente isso já aconteceu. Infelizmente é uma verdade. Tem muita gente que se diz crente que está vivendo totalmente distinto da realidade de Deus. Eu estava no trabalho ontem, no plantão, e tinha um sargento novo lá na equipe que estava trabalhando. Ele ficou até surpreso porque eu era pastor, eu estava falando com ele. Aí estava perguntando sobre a igreja, sobre a congregação. E aí tem outras pessoas que, nesse batalhão que eu faço parte, que também é da nossa igreja, mas só do lado de Recife. Eu não conheço pessoas, eu conheço uma de Oi. Eu falei: ó, fulano que também é sargento, ele é da mesma congregação que a minha. Ele fez: fulano é crente? Aí já fiquei todo constrangido. Porque eu falei: olha, eu não sei como é a vida dele. Ele faz parte, mas eu não sei como é as coisas. Porque infelizmente tem muita gente
dando um mau testemunho de Deus, vivendo uma vida totalmente distinta daquilo que Deus tem chamado eu e você. E veja que o versículo 17 diz para a gente, que a gente leu: uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Se você realmente está chamando Deus de Pai, se você realmente está dizendo que você é crente, porque você ainda está fuçando esse lixo de iniquidade, porque você ainda está vendo essa pornografia, se você diz que Deus é seu Pai, porque você vive uma vida gananciosa, por quê? Porque você vive essa vida de discórdia, plantando discórdia, trazendo intriga entre as pessoas, porque você vive mentindo. A Bíblia está mostrando para a gente, nada disso tem serventia alguma, e esse lixo ele pode e vai matar você. E é justamente por isso que a gente precisa reciclar tudo isso. Reciclar é dar uma nova utilidade para algo que não estava mais prestando. Então o seu pensamento agora, ele precisa glorificar a Deus. O seu trabalho, ele precisa glorificar a Deus. O seu casamento precisa glorificar a Deus. A sua escola, a sua faculdade, você lá precisa glorificar a Deus. A sua família, os seus dons, os seus talentos, tudo isso é para glorificar a Deus. Como é que eu e você, nós estamos nos portando nessa jornada terrena? O versículo de Pedro falou: porte-se com temor durante a sua jornada terrena. Vocês precisam honrar a Deus, glorificar a Deus, obedecer a Ele, agradar a Ele. Justamente para viver essa nova vida, a gente precisa transicionar do velho homem para um novo homem. E sabe por que talvez você ainda está vivendo nessas bobagens? Porque você tem resistido em manifestar o DNA do Pai na sua vida. Se você se diz filho e ainda não entendeu essa identidade que Deus está te dando hoje, essa nova identidade que você está recebendo hoje, olhe para Jesus. Ele é o exemplo perfeito. Jesus, ele sabia qual era a sua identidade, irmão. Ele não deixava que ninguém contrariasse ele. Quando Satanás vai tentar ele no deserto, fala para ele: ó, se você é filho, faz isso. Jesus sabia quem era. Jesus sabia quem era o Pai dele. Ele sabia que ele era o bom pastor. Ele sabia que ele era a luz do mundo. Ele sabia que as ovelhas dele escutam a voz dele. Ele sabia que era a verdade. Ele sabia que ele era a vida. Ele sabia quem era, irmão. E nós precisamos saber quem nós somos em Deus. Amém? Amém. Vamos ficar de pé para parecer que está acabando. Louvor, pode vir. O que Deus quer nessa noite é que eu e você, nós voltemos para o princípio de todas as coisas. Como eu e você, nós fomos criados para ser lá no Éden. Deus, ele quer resgatar em você o DNA dele, o DNA do Pai na sua vida. Mas se você quiser resgatar esse DNA, nós precisamos mudar os nossos pensamentos, nós precisamos mudar a nossa mentalidade, nós precisamos transicionar de uma vida antiga para uma vida nova. O que eu acho interessante, a Bíblia fala, e Jesus ele diz lá que não tem como você colocar vinho novo em outro velho. Não tem como você fazer um remendo de uma roupa nova para ajustar uma roupa velha, porque não tem sentido isso. Jesus está dizendo para você essa noite: não tem como você viver uma nova vida se você não quer abandonar a velha vida. Feche teus olhos nesse lugar, irmão. Senhor Deus, Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, nessa noite, porque o Teu Espírito Santo sempre tem ministrado ao nosso coração verdades espirituais, Pai. Que nessa noite, Pai, nós possamos voltar a ser quem nós éramos, Pai, no princípio.
que a gente possa voltar a ser a imagem e semelhança de Cristo, que nós possamos entender que em Deus nós temos um Pai, nós somos os teus filhos, Senhor, que nessa noite, Pai, nós possamos, Pai, voltar a ser filhos maduros, que a gente assuma o nosso papel de filho e filha, que nós possamos entender qual é o nosso propósito de se posicionar, ativar aquilo que estamos recebendo de novo, Pai. Que nós não sejamos mais as mesmas pessoas antigas, Pai. Nos ajuda a transicionar de uma velha vida para uma nova vida. E que a vida que a gente viva hoje, Pai, ela aponte, que ela glorifique o Teu santo nome. E que tudo que a gente faça, Pai, seja para glorificar o Senhor, Pai. Senhor, Pai, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor já tem feito na nossa vida. E muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer nela e através dela, Pai. E é no Teu nome, nome lindo, nome maravilhoso, o nome de Jesus Cristo,